Posso orar com você? Que você possa orar, agradecer ao Senhor, sabendo que existe um Deus criador de todas as coisas, do qual nós vivemos para glorificar o nome dele. Deus não está no céu esperando a sua perfeita oração para que ele possa te escutá-lo. Ele é nosso Criador, ele nos fez, ele deixou a sua marca impressa em nosso coração e em nossa mente. Que você possa orar agradecendo por quem ele é, que você possa viver de maneira que o nome dele seja glorificado, não por intermédio de barganhas espirituais, mas por intermédio da gratidão que foi gerada no seu coração, a partir do momento que ele o invade, o redime e o santifica. Que você possa compreender essas palavras, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente. Vamos à oração? Senhor Deus, nós cremos que o Senhor nos criasse. Nós cremos, Pai, que pela nossa própria rebeldia, nós nos rebelamos contra Ti. Nós nascemos pecadores. Nós somos dignos da condenação eterna. Porque se Tu és um Deus justo, Tu deverias condenar, Pai, o mínimo dos pecados que ofende a Tua majestade. Nós confessamos ser dignos dessa condenação. Eu sou digno dessa condenação, Senhor. Eu peco, eu falho todos os dias, Pai, por intermédio dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações. Pai, eu sou um miserável, sou repugnante. Talvez diante das pessoas eu sou maravilhoso, mas diante de Ti, Pai, não há nada que possa ser oculto. Tu sabes quem eu sou. Afinal, Tu me fizeste, Pai. Mas eu oro. Não deixe eu permanecer, Pai, diante dessa corrupção que habita em mim. Não permita, Pai, que a minha inclinação maligna me controle. Eu preciso de Ti. Eu confesso, Pai, que se não for o Senhor, eu estarei perdido. Ainda que tenha demorado muito tempo para alcançá-lo, Tu sabes todas as coisas, Pai, e faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Obrigado, Senhor, por me alcançar. Obrigado, Senhor, por me transformar. Eu peço, Pai, que o Senhor também convença essas pessoas de quem elas são, que elas possam se reconhecer como miseráveis pecadores, que necessitaram de Ti, o grande Redentor, que se não for diante de Cristo Jesus, só há condenação eterna, pois Tu enviastes o nosso Redentor, aquele que haveria de nos transformar, de guiar as nossas vidas, de nos resgatar por intermédio da sua morte. Nós somos responsáveis pela morte do Teu Filho unigênito, santo. Nós nos achegamos até Ti, Pai, por conta da sua livre vontade de nos escolher para vivermos aquilo que jamais conseguiríamos viver sozinhos. Obrigado, Senhor, por nos perdoar. Confessamos que somos dignos da Tua ira e merecedores da Tua graça. E nós agradecemos, Pai, por nos convencer de quem nós somos, pois isso exalta a Tua majestade, a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque agora podemos caminhar, reconhecendo quem nós somos e quem Tu és. Obrigado por nos conceder mais um dia. Obrigado pela dádiva da vida, não dessa vida perecível, que nós sentimos dores, fome, aflições, mas da vida que está por vir, que não é uma mera possibilidade, mas é a mais singela realidade. A realidade que penetra nosso ser e nos transforma, e nos faz enxergar
aquilo que olhos naturais não podem enxergar. Obrigado, Senhor. Nós pedimos Teu favor sobre o nosso dia. Nós nos depararemos com a Tua palavra, leremos a Sua palavra, Pai, e pedimos que essa Sua palavra seja impregnada em nosso coração, ilumine o nosso interior, porque precisamos do Teu Santo Espírito, pois sozinhos não podemos ir até Ti. E nós cremos, por intermédio daquilo que o Senhor deixou registrado, que é dessa forma que o Senhor alcança. Que o Senhor continue, conforme está escrito, a operar nos corações, até que a Tua obra seja completa. Tenha misericórdia de nós. Eu Te agradeço e louvo o Teu santo nome. Eu oro em nome daquele que morreu por mim, daquele que se fez pecado por mim, o Teu Filho amado, Teu Filho unigênito, Deus encarnado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. É impressionante, né? Para mim tinham se passado dois minutos. 2 minutos. 30 segundos. Porque no final das contas é esse tempo que nós gastamos. Senhor, abençoe meu alimento, amém. Senhor, cuide de mim, amém. Não que Ele precise de mais palavras para entender, mas quando você conversa com Ele, suas necessidades Ele já sabe. Mas quando o seu coração é derramado diante dEle, repense na maneira como você ora. Repense na maneira como você leva a sua vida. Repense no que você tem feito. Repense no que você é. Repense no que Deus tem feito em você. Todos aqueles que foram regenerados, eles automaticamente serão santificados. Se não há santidade na sua vida, se não há transformação, talvez você deva repensar se de fato você conheceu a Cristo. Ler a Bíblia não é conhecer a Cristo. Viver Cristo é fazer parte do teu corpo. Então, do corpo de Cristo, tá? Se você não entendeu, da sua igreja. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Eu já tenho que me atentar porque no final das contas agora ainda está tranquilo os dias, mas depois esses minutos serão preciosos para a nossa leitura. Nós estamos fazendo uma leitura anual. Nós estamos no segundo dia. O primeiro dia nós abordamos de Gênesis 1 ao 12, onde retrato as 3 principais alianças, do quais vocês já devem saber quais são. Para saber, vai no YouTube, ou melhor, é muito risco correr ir no YouTube, né? Até entender essas questões. Procura um site www.mundoagis.com e pesquise sobre alianças, as alianças de Deus. Ali tenho certeza que você encontrará o material embasado nas Sagradas Escrituras. Então, comece a filtrar aquilo que você escuta, tá? Até mesmo a mim, se você entender que eu não falo acerca daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, não me escute. Se você entende que eu não falo acerca das Sagradas Escrituras, que você não me escute, que você não siga esse canal, que você repugne tudo, porque o importante é Cristo ser glorificado. E tenho certeza que Ele abrirá seu entendimento para que você possa compreender. Então, estude esses 3 aspectos principais, ou melhor, eu já contei as alianças, né? As 3 principais alianças, mas pesquise quais são. Seguimos adiante. Leitura das Sagradas Escrituras, segundo dia, do capítulo 13 em diante. Eu calculei ali quantos dias aproximadamente leríamos a Bíblia, mas nunca se sabe. Então, quanto tempo nós vamos ler, isso não importa. Não estamos numa corrida, estamos meditando as Sagradas Escrituras, do qual nós nos deliciamos em cada palavra que é lida. Não é a questão de quanto tempo, mas o quanto de relacionamento será gerado através dessa intimidade que nós temos com o Senhor. Pegue sua Bíblia, nós utilizamos a Bíblia NVT. Agora eu simplesmente vou só ler e que o reino avance. Beleza? Bom dia a todos. Não se esqueça,
eu, se fosse você, já clicaria aqui e mandaria para um monte de gente. Fala assim, vamos orar? Posso orar pela sua vida? Esteja comigo. Galego, mas eu vou fazer isso, as pessoas vão me achar chato. Perfeito. Eles vão te achar legal aqui na terra, mas na eternidade talvez não estejam ao seu lado. Aquilo que você acha tão legal e valoriza tanto, talvez na eternidade não esteja perto de você. Que você possa pensar a respeito disso. Você fica preocupado em perder amigos por uma vida tão breve que nós temos, ao invés de alcançá-los por intermédio da pregação do Evangelho, do qual você pode ser responsável por isso. Se você é responsável por isso, você vai alcançar pessoas que eu jamais alcançarei. A minha intenção aqui é instruí-los para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Espírito haja no seu coração e você seja um propagador do Evangelho, pois é assim que nós somos chamados a sermos. Perfeito? Então, clique aí nesse aviãozinho, mande para o máximo de pessoas que você puder, comente o máximo que você puder, porque essas publicações podem alcançar mais vidas. A questão é sobre vidas, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo Jesus. Ainda que eu que esteja aqui como percursor disso, falando, a minha imagem pouco importa, quem eu sou pouco importa, o importante é que Cristo seja glorificado e exaltado. Já fez isso? Ainda não? Então clica aí e já manda. Manda para 3 pessoas, 4 pessoas. Você vai vencer pela insistência. Um dia ela vai chegar e vai ouvir, porque quem vai fazer ouvi-la não é você, não é a sua capacidade, não é quem você é, mas o poder de Deus, que se manifesta mediante o agir do Espírito Santo. Perfeito? Conto com você para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Dia 2, então, capítulo de número 13. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe. Junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho, em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló. Com todos seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro, logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você olhar as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso, e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se possível, contar o pó da terra. Seria possível contar seus descendentes? Seria possível contar seus descendentes. Vá, percorra a terra em todas as direções,
porque eu dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom, estabeleceu junto ao bosque de carvalho, que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zussins, em Ram, os Emins, em Savec-Iriatim, e os Oreus, no Monte Seir, e até El Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Mispate, hoje chamado Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Hazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha do Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Aeroque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Mamre, o amorreu, Mamre e seus parentes. Escol e Ar eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito, Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Safé, conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas o que foram capturados. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram. Peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Mamre, meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão, capítulo 15. Em uma visão ele disse: não tenha medo, Abraão, pois serei seu escudo e sua recompensa será muito grande.
Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e, por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou a metade lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: darei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra, hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amoreus, cananeus, girgaceus e jebuseus. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, capítulo 16: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, Agar, a serva egípcia, a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhes darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos seus parentes. Então Agar passou
a usar outro nome, para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Ber-Laoi-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Capítulo 17. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abraão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você, seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abraão: É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: Quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: Como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: Que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dera um filho, e você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época. No ano que vem, quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circundados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa. Tanto os nascidos ali como os comprados, todos foram circuncidados com Abraão. Capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos, que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão.
Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a colhada, leite e carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter este prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: na verdade, você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão. Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às suas famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar os seus atos, se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvidos. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás toda a cidade por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não destruirei. Por favor, não fiques irados comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irados comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10,
não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Lá estava sentado, Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade, cercaram a casa, gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para você, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes, estão sob a minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló. Tentaram arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou o Senhor e nos enviou. Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estava em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvam-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, em um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Logo chegou a Zoar, quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça numa fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície.
Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. Logo, nosso pai será velho, demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez, hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou de Moabe. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou de Ben-Ami. Ele se tornou antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Capítulo 20. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur. Depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer, a mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente. Não foi Abraão que me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sem ela, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. Que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento, que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe. Eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me esse favor, por onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque pegou as ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhes devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. O Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice.
na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Capítulo 21. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo o que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhes dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava do filho dela, jamais será herdeiro junto com seu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que a Sara lhe pedir. Depois Isaque, o filho de quem depende sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino na sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante dele. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele estava, levante-o e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz, disse Abimeleque. Jure em nome de Deus que não enganará nem a mim, nem a seus filhos, nem a nenhum de seus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra, onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque que sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou o rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite essas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. Capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou, Deus disse. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou-se os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem com o jumento, disse ele aos servos.
O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou fogo e faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os filhos e viu o cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu, e assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como estrelas no céu, e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Buz, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus. Quezede, Azó, Pildas, Gidilaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos: Tebá, Gã, Taz e Maca. Capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Quirate Arbá, hoje chamado Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: tenho vivido como forasteiros e estrangeiros entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra, para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para sepultá-lo, para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: visto que estão dispostos a me dar local para a sepultura, faço a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira de seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justos. Assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efron estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão, enquanto os demais ouviam, pronunciando publicamente diante dos hititas, que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, lhe dou o campo e a caverna, aqui na presença do meu povo, e lhe dou a propriedade. Vá e sepulte sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam, ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão, meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado, e os hititas testemunharam a transação. Assim Abraão comprou um pedaço de terra pertencente a Efron e Macpela, perto de Mamre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor.
foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos, hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Mamre, também chamado Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão, como sepultura permanente. Até aqui, encerrando o capítulo de número 23. Mais um dia, encerramos nossa leitura para a honra e glória do Senhor. Hoje nós lemos do capítulo de número 13 ao 23. Demoramos aproximadamente 43 minutos. Amanhã, o dia número 3, dia 3/1/26, nós leremos a partir do capítulo 24. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que você possa assumir o compromisso de estar aqui todos os dias. Você tem compromisso com todas as coisas. Você tem compromisso com seus filhos, você tem compromisso com a sua alimentação, você tem compromisso com uma série de coisas. Ainda que você não faça as outras coisas direito, faça ao menos as coisas para Deus, de maneira que seja glorificado. Que Ele seja glorificado. Que você possa colocar o seu despertador cedo para despertar e acordar ouvindo a palavra do Senhor. Ah, Galego, eu não consigo. Ontem eu fui dormir 1h da manhã, não dormi o dia inteiro e estou aqui. Não que eu seja melhor que alguém, longe disso, sou um miserável pecador. Mas, quando nós assumimos um compromisso, não importa o momento, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, nós cumprimos com a nossa palavra. Então, assuma o compromisso de ler as Sagradas Escrituras, pois é o único lugar que você poderá receber a vida que emana da fonte de vida. A fonte de vida emana de Deus. A fonte de vida emana de Cristo Jesus. Cristo Jesus emana das Sagradas Escrituras. É uma ordem lógica. Jesus emanando das Sagradas Escrituras, penetrando no nosso coração, nós emanaremos vida. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Agora são 6h57, minha esposa também está ali embaixo, lendo das Sagradas Escrituras. Pense que seus hábitos norteiam a sua vida. O que você vive é consequência dos seus hábitos. Pense que você pode modificar a sua vida. Pense que o Senhor já te deu recursos suficientes para modificar a sua vida. Portanto, que essas palavras penetrem seu coração e transformem a sua vida. Que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio da sua vida. Parabéns. Eu gostaria de pedir para que todos vocês comentassem. Não te custa nada, tá? Você não paga nada para estar aqui. Que você possa ir lá. Se você terminou, você coloca ali alguma coisa que impactou você nesses 24 capítulos. Agora, desses capítulos que nós lemos hoje, do capítulo 12 até o de número 23. Pega um verso e coloca ali, pode nem precisar escrever o verso, mas escreve o que te impactou. As pessoas nem vão entender. Não é para as pessoas entenderem, é para você entender a sua disciplina. Você vai pegar o que mais te impactou e você coloca ali, todos os dias. Você vai colocando os dias que você está sem falhar. Faça isso, tá? Isso chama-se neurociência. A maneira como nós nos comportamos rege a nossa vida. Preste muita atenção nisso, tá? Você mensurar esses dias vai te dar ânimo para você ir. Não é sobre alguém. Você vê que eu fico aí contando meus dias. Esse negócio não é contra alguém. Eu tô nem ligando. Não quero participar de um Guinness. Eu quero simplesmente me desafiar a ser melhor 1% todos os dias. E eu não consigo ser 1% melhor. Todos os dias eu vejo quanto eu sou miserável e pecador e quantas coisas eu sou falho. Mas isso me faz ir adiante. Então, assuma metas. Se você colocar ali, coloca ali 2, traço e o nome. Esse vai ser nosso padrão. Se você ficou a live até aqui, é porque você escutou e você vai fazer isso. Isso, você vai ver o quão poderoso será. Você verá a quantidade de constância que você tem na sua vida. Se você falhar, depois você vai colocando ali, 3. Você vai contando, não sou eu não vou ficar verificando se você está fiel aos dias. Talvez você pode esquecer de marcar, mas se você marcar, você vai ver o quanto isso te possibilita ânimo e cada vez mais disciplina. Perfeito? Espero que tudo isso tenha te ajudado, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de nós, que
Ele seja engrandecido. Um beijo a todos. A Amanda tá aí, ó. Vamos ver se ela fica, porque ela entrou 3 vezes no ano, o ano passado. Agora eu quero ver se ela vai completar, hein? Quero ver todos completando, viu? Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele esculpido em nós. Ele se esculpe em nós através do agir do Teu Santo Espírito, manifesto na Sua palavra. Tamo junto, um beijo no coração, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Conto com vocês, tamo junto, que o reino avance. Beijo, fui! Estaremos aqui se Deus assim permitir. Até amanhã.